A gente preparou aqui uma tier list dos 8 lances polêmicos nesses 3 jogos do Sport. Tá? E a gente vai ter os vídeos desses lances. Então, Rodrigo, eu queria que, para a gente definir entre erro, acerto discutível ou acerto indiscutível, tá? Rodrigo, vamos passar aí os lances do jogo contra o São Paulo, tá? Primeiro. O Luciano conseguiu o corte pra dentro, caiu, pênalti! Que é o pênalti, o Luciano, né? Rola pro Luciano, que domina, faz o corte. E aí a tentativa de marcando o pênalti para o tricolor. Um toque Todas muito as situações leve, de né? pênalti são revistas pela Dudu Queiroz, o Luciano no chão. E a arbitragem marcando o pênalti para o tricolor. Pode dar um pause, Rodrigo. Pode dar um pause. Vamos, então, para o primeiro lance. Vocês consideram que a marcação de pênalti do árbitro e confirmada pelo VAR é um erro absurdo, um erro, um acerto discutível ou um acerto indiscutível? Posso ir aqui? Para Pode. mim, é um erro. Isso é como se fosse o ato de campo, vendo o VAR. Não, como... tudo. O conjunto final da obra. Certo. Erro. Eu considero um erro porque é o seguinte: esse tipo de lance, se é o Luciano jogando no Sport, se é o Duqueira jogando no São Paulo, não seria assinalado. Só que, por isso que eu estava citando, lances como esse, de um leve toque, alguns clubes têm o benefício de receber uma marcação de pênalti como essa. Outros não recebem. Então, eu considero um erro. Não me parece absurdo, porque esse tipo de lance, às vezes... Tem um toquezinho, né? Tem um leve toque. Mas que não tem nenhuma força para derrubar Isso, Luciano. Concordo, exato, por esse motivo. Cauê, como você avalia Também. esse lance? Segue minhoca, não tem como, não é indiscutível, aquela coisa absurda do absurda, porque a gente vê várias vezes pequenos toques serem validados como pênaltis. Mas, infelizmente, muitas vezes as escolhas acontecem de acordo com quem comete o pênalti ou quem está sofrendo o pênalti. Isso. Então fica como erro, né? O pênalti, logo com 1 minuto de jogo, basicamente a primeira jogada do Sport na Série A, né? Do Queiroz, tenta um leve toque na perna do Luciano, ele sente o toque, desaba completamente. O árbitro marca e o VAR não questiona a força, tá? Que detalhe, é justamente o que vai ser questionado para quem defende para o árbitro e para o VAR a bola de Verratti, né? Que os toques de Verratti não teriam influenciado os critérios opostos aí. Vamos então para o segundo lance, que é um lance apenas de amarelo, mas para mim é muito simbólico de aí tudo que aconteceu. O Sérgio Oliveira ia tomando o chapéu ali, o Alisson meteu a mão na bola, feio, vai tomar cartão. Você vê que o próprio narrador já diz, né? Já sentencia. Volta só um pouquinho, Rodrigo, que a gente acabou cortando. Aí o Sérgio Oliveira ia tomando o chapéu ali, o Alisson Esse lance aí é patético. Isso para mim é um erro muito mais grave, apesar da intensidade do jogo ser muito menor, mas é muito mais grave do que no pênalti. Sérgio Oliveira esse para mim é o erro mais grave de todos. Esse é mais grave do que o Palmeiras. Esse não há a menor explicação. Esse não há a menor explicação pro árbitro ter dado cartão amarelo. Esse aí é o mais descarado de todos. Descarado, porra. Esse é descarado e o árbitro disse assim, eu não vou dar. Exatamente. Porque não há justificativa nenhuma. Esse não há engano, pô. Esse não há engano. O cara simplesmente escolheu. Você procura alguma coisa que possa ter criado uma sensação para aquilo acontecer. Esse se fosse um movimento natural e tal, mas ele bota claramente o braço para impedir a bola passar. E você vê o narrador já trata no automático. Eita, mano, vai levar cartão. É automático. Veja só, é um cartão automático do futebol. O árbitro ali realmente... Esse é extremamente preocupante para mim. Porque esse o árbitro olhou, estava do lado, marcou a falta. Porque ele não viu a mão. Não foi isso. Ele marcou a mão e optou deliberadamente.
Eu acho que esse árbitro, inclusive, deveria responder por isso. Não é ser suspenso, ele não foi suspenso. Eu acho que ele deveria responder. Não estou dizendo na justiça, não. Se cobra muito, tem se cobrado cada vez mais. O árbitro é o único personagem do jogo, de um jogo de futebol que não fala nada, né? Ele deveria treinador responder. Fala, jogador fala. Pode até ser formalmente. Pode até ser formalmente. Pode ser por escrito. Mas esse árbitro ele teria que responder por que não deu mão nessa jogada. Por que não deu amarelo nessa mão. É simplesmente assim. Não existe nada no futebol. A gente vai ver aqui 8 lances. Tá? 7. Você debate nem que seja no que talvez, no que quem sabe, esse é o único. E você, assim, não tem debate. E ele de frente, ele tá ali, pô. Assim, ele viu tudo, Cauê. Ele escolheu não lutar. Não tem, pô. Assim, teve uma jogada na última bola de Sport Santa Cruz, na Ilha do Retiro, no jogo de ida da semifinal, que o árbitro termina o jogo, né, no meio do contra-ataque do Sport. Sim. E ali eu até usei essa expressão. Eu disse, não, ele escolheu acabar o jogo ali. Mas quando você volta, você vê que ele meio que baixa a cabeça, ele se prepara para terminar o jogo e não dá ré. Ou seja, ali você ainda encontra um último argumento, que é o seguinte, ele já ia acabar o jogo, deveria ter tido a sensibilidade de, eita, não posso mais acabar. Porque faltavam, detalhe, o que eu quero dizer é que naquela jogada, faltavam 14 segundos para o jogo terminar, um contra-ataque escancarado e ele parou. Mas ele estava no movimento de terminar o jogo. Ele foi se precipitado e cometeu um erro gravíssimo. Mas esse é o mais deliberado que eu vi nos últimos anos. Porque não há engano aí. Se ele não tivesse visto a mão, eu não estava nem reclamando. Ah, se distraiu, achou que foi ombro. Mas não, ele viu a mão, pô. E outra, Fred, o que acontece muitas vezes em lances que o próprio comentarista no jogo narrador diz: deu cartão na pressão. Nem isso ele se deu. Nem isso ele deu. Ao trabalho. Porque às vezes acontece. Os jogadores não acreditam. A reação é espontânea demais. Os jogadores de esporte estão assim, ó. E às vezes o negócio é tão absurdo que o juiz mesmo fica na vergonha e vai lá e finge que já era algo que iria fazer, que tinha só esperado segundos de reflexão do momento e vai lá e aplica o cartão. E muitas vezes é por conta da pressão que ocorreu. Neste não, ele nem teve esse mínimo cuidado, ele não teve a mínima sensibilidade de pensar e de se colocar em dúvida, porra, será que eu não estou cometendo uma grande merda não nesse momento? Por mais que não existe, como a gente colocou aqui, não existe dúvida sobre a aplicação do cartão amarelo. Mas nem isso ele teve a capacidade de, pô, o correto é isso. Pesado, mesmo diante disso, pesado. Eu não vou aplicar o cartão. Muito pesado. Esse foi muito pesado. Vamos então, Rodrigo, para os lances de Sport e Palmeiras, tá? Vamos para o lance. Tá aí a imagem, veja. É justamente a imagem que o Rodrigo coloca ali. 7 minutos de jogo. Aquele cabeça do Giai. Torres. Uma reação da condução. Pegou ali o Edson Igor Carius. Loucura, tá? Quem que foi a loucura aí? Olha aí, ó. Ele sobe demais o pé, né? Uma bola perigosa. O árbitro dá cartão amarelo para essa jogada. Qual a análise de vocês para essa? Acho que é Facundo Torres, é? Facundo Torres. Facundo Torres, né? Atinge o rosto de Cariús aí. Essa eu vou colocar como um acerto discutível. Cabia muita expulsão desse lance. Eu teria expulsado nesse lance. Mas por que eu considero um acerto discutível? Porque eu acho que também o movimento da perna, ela dá uma leve recolhida ali, sabe? Eu acho que ele tenta ao máximo evitar o choque. Ele tenta. Mas ele acerta. Quem foi a loucura aí? Eu expulsaria, só lembrando. Mas eu acho um acerto discutível. Ele sobe demais o pé, né? Uma bola perigosa. A gente falou muito isso, que se é 37 no segundo tempo, sim, a chance de ser expulso era maior do que com 7 do primeiro. Ou se é um jogador de má fama, por exemplo,
um volante mais. O Felipe Melo fazendo isso. Felipe Melo estava expulso. O grande problema aí, Fred, vai ser de novo a questão do 2 pesos, 2 medidas, que em outros jogos talvez o Sport seja punido por algo desse tipo. Exatamente. Não me incomoda, veja, não me incomoda ele não ter sido expulso aí, não. No momento da partida, não me incomodou. Porque você não vê, primeiro, tá, lógico, o pé um pouco acima, mas você... Mas tá abaixo do Davi Luiz, por exemplo, naquele pênalti. Sim, o Davi Luiz está mais alto. E eu não... Nesse lance... A maldade não teve nenhuma. Não acho. Eu levo muito em consideração a questão da maldade. Muito, muito. Do cara... Ao contrário, pronto, daquela de Sérgio na expulsão dele na final, que você vê que o cara vai na maldade. Eu tento levar muito, porque eu vejo que muitas vezes é questão do jogo, pô, da azar, tem até o termo que eles usam, como acidente de trabalho, pô. Lógico que às vezes tem a imprudência, que você tem que levar em consideração, porque pode machucar e você entrar com o pé muito alto. Mas aí eu olhei muito que o cara tentou, não estava tão alto. Tem o próprio Cariús abaixa um pouco ele baixa a cabeça. Isso, então não me incomoda. O problema é que mais à frente vai me incomodar porque possivelmente o Sport vai ser prejudicado. E tem um ponto que é o seguinte. Mas tem um ponto que é o seguinte: apesar de tudo isso, foi a sola da chuteira no rosto. Sim. Apesar de Cariús ter ser baixado, apesar de Facundo Torres ter escolhido. E apesar de não ter maldade, é uma regra que sola da chuteira no rosto com alguma intensidade, tá? Com alguma intensidade. Não foi um lance também. Não raspou o rosto, não. Atingiu o rosto. Cauê, acerto discutível ou acerto indiscutível? Acerto discutível. Cássio? O erro, né? Acerto discutível. Acerto discutível. Aqui para pauta de Facundo Torres em Cariús, que resultou em amarelo. Tá? Eu acho que era um lance ali, laranja, como a gente chama aqui no 45 minutos, né? Laranja. É aquela coisa, o cara não pode fazer mais nada no jogo. Tua cota já foi toda. Vamos para mais um. Dentro do jogo Sport Palmeiras. Já a gente vai para o primeiro pênalti. O cruzamento para o Flaco! Pênalti! Pênalti para o Palmeiras! Foi puxado o Flaco Lopes! Entre a marca do pênalti e a pequena área. Flaco Lopes vinha para emendar para o gol. A repetição, segura aí, que a imagem está na tela. Essa não é a melhor imagem, não é o melhor ângulo para a gente ver. O Flaco Lopes tem que ver a posição também, que era boa. Diga aí no gramado. Vamos rever aqui, ó, por outro ângulo. No chat já tem enquete rolando para saber se foi, se não foi. É o Chico ali na jogada. Esse ângulo não é bom para ver o lance, né, Luiz? E aí? Acho também um acerto discutível. Porque é aquilo que eu estava dizendo. Levezinho assim, com o Palmeiras acontece, velho. Acontece. Nossa senhora, pô. Acontece com muita frequência. Flávio ano passado conseguiu um desse. Eu acho... a gente não vai ver muitas penalidades assim, mas infelizmente o zagueiro do Sport botou o braço. Mas não ele bota e tira. Essas imagens daí. Mas colocou. Aí eu analiso dentro do campeonato tá jogando, assim, para não tratar todo mundo como inocente, como assim, maternar assim, não dá para. Chega com o corpo ali, encosta. Não dá para um lance como esse, dentro da área e tal, botar o braço assim, deu a condição de... Então você considera indiscutível, Cássio? Não considero. Bota as opções ali, Fred, de novo, por favor. Acerto discutível, acerto. Você considera acerto, é discutível ou indiscutível? Acerto. Então. Então é discutível. Pronto. In ou dia? Eu não consigo entender. In. Também. E aí, Cauê? Também. Na verdade, era para ter era um meio termo aí, mas já como tem o meio termo, eu tô indo pro indiscutível. Veja, se o atacante tivesse... Seria um meio termo, na verdade. Tivesse também usando o braço, tocou em mim, aí ok.
Aí a gente vai, disputa Tem mais de braço. Tem mas mais só braço. um colocou o braço. com braço. Agora o cara encostou o braço em mim, pô. Tanto que Aí não ele sou eu que vou mudar, pô. mas eu ainda acho mais discutível. Deixa eu Porque fazer uma eu sei- pergunta aqui. Eu sei que esse lance aí não vai ser dado para todo mundo. Rafael faz o seguinte: Verrete não tem um contato em cima de Lucas Cunha muito mais ostensivo do que o de Chico. Vai Essa chegar. bola não, e Flávio Muito. Lopes. Tem. Muito, né? Muito. Mas vamos lá, vamos seguir a ordem dos fatores e continuar com os jogos do Palmeiras. Com os lances do Agora a do gente vê no Palmeiras. YouTube que a gente pode voltar ao lance quantas vezes a gente quiser. Eu já voltei 2 vezes Esse aqui aí. pra ver. Pra mim, não foi pênalti. Pra mim, ele corta a bola. O ato contínuo dele é de encostar no Veiga de fato, mas ele faz um corte. E assim, não é um pisão, não é uma... E depois Assim, mostra que eu o não Pisani marcaria o pênalti. teve, né? Esse é Não deu- absurdo, né? Aí, Esse é zoom total aí, absurdo. ó. Aliás, é por esse motivo que a arbitragem foi afastada, né? É. Então, assim, não tem nem o que... Começaram Ele- nessa mas- noite. Mas ele não muda a trajetória da bola, que vai sobrar ainda pro jogador Ele do não branco. muda a E aí trajetória a gente muito vai ter bem. um cálculo. Isso é o áudio. Tá? Deixa só um pouquinho mais que eu quero ver esse pé que arrasta aqui no final. Estamos na escuta. A gente tá chegando. Olha só, esse contato pra mim, por esse também, tá? Pra mim, porque depois que ele joga a bola e o jogador tenta prosseguir, tem um contato no pé que é mínimo, depois ele vem arrastando a ponta do pé no É chão. assim, que cretinismo. Então, tem um cálculo. Esse foi aquele E isso muito impacta na ação Eu acho dele de que seguir na tem- jogada, que tem sobraria pra momentos- ele seguir na jogada. O pênalti está confirmado. Agora vem A gente vai checar o APP. O pênalti a gente está confirmado, a gente vai checar o APP. Volta um pouquinho mais. Volta um pouquinho mais. Tinha aquele filme do Porta dos Fundos, O né? APP Que tá checado era também, tá? O APP tá checado que é também. invisível. Até que o Fábio Pochá. Penal confirmado, APP Que checado. é... Rebate, Murilo. E a maneira como o cara não enxerga, assim, o outro time. Porque pra ele falar que o cara não resvala na bola, é tipo assim, inexiste o jogador do esporte quando toca na bola. Inexiste, pô. Inexiste. Vamos ver Só- das 8 polêmicas, a única que teve uma decisão favorável ao esporte, tá? Que é um pedido de expulsão de Sérgio Oliveira na entrada em cima de Estevão. É a mesma coisa do primeiro lance. Vamos soltar Rebate, aí. Murilo. Estevão com o rebote. Falta forte, pesado em cima dele, hein? Rodada. Antes, craques do jogo. Pra mim, os essa candidatos, bola é né? acerto Ele chama Aleta, Lucas Lima e indiscutível. Flávio Essa bola é Lopes. amarela, Esse nada cara foi mais entrada amarela. pesada. Não acho. O Sérgio Oliveira ele deu entrada Cara, no meio da mas semana. Acho. Essa daí ele Acho foi que expulso foi uma de instituição confirmar o gol demais. de expulsão dessa bola. Caramba, assim, Fletou demais. Tá de lado, Oliveira, pô. né, na Por trás, uma quarta-feira a gente falou isso no tesoura pré-jogo, mas na forte. quarta-feira Não ele foi foi por expulso expulso de lado. na final Mas do foi, Retrô pô. aqui Mas mesmo na foi Ilha por do Retiro, modelo, cara. justamente por uma entrada muito acima. Eu achei Ele amarelo foi total, expulso. achei um Quando a lance gente confirma aí o clássico gol de do amarelo. Pelá. Rebote, falta forte, Eu não pesado em entendi. cima dele. irmão, olha agora, Claro. esse ano não, agora. Depois que levanta o cartão agora. Olha isso aí. Olha aí. Antes, De lado, pegando de craques do frente. jogo, os candidatos, né? Ele Ele de chama lado, Aleta, pega de Lucas frente, Lima ó. e Flávio Lopes. Cara, que bola. entrada pesada. O Isso Sérgio aí é Oliveira deu amarelo, entrada isso no aí é meio da amarelo, semana. vai ser expulso. Veja só, não é o cara do. Não é Vitinho, não. Vitinho já tinha amarelo e deveria ter sido expulso. Se ele tivesse amarelo, ele deveria ter sido muito expulso. Eu acho que eu esse acho- lance aí, na lógica Eu do acho futebol, até é acerto, amarelo. mas discutível. Eu acho até que é acerto, Acho que mas vai ser Antes, discutível como craques o do primeiro. jogo, os É a candidatos, mesma né? análise do Ele primeiro. chama cara. Aleta, Lucas Lima e Flávio Lopes. Cara, que Eu acho entrada que- pesada. Dois foram acertos. Sérgio Oliveira, ele deu Detalhe, entrada no meio da semana. Aquele do, Ele foi expulso. Enquanto a gente eu fui confirma aí o gol do minoria, aquele Pelá. primeiro eu achei indiscutível também. Mas é porque E o Sérgio Veja Oliveira, só, aquele né, primeiro na ainda tem quarta-feira, a gente detalhe. falou isso no Isso que é pré-jogo, mas na indiscutível, porque a quarta-feira ele sola foi pega expulso no rosto. na Esse final não é por contra o trás. Retrô aqui Ele mesmo. não é por trás. Não vamos dizer que é por trás, porque não foi por trás. Ah, exatamente, é o que o Mr. Krabs coloca na tela. Isso é o carrinho por trás, expulsão, Não, carrinho é, lateral amarelo. Mas assim, não existe bem... Porque assim, o cara pode... Sim, o cara claro, pode pode dar um carrinho, carrinho pro lado de do frente, joelho do cara. exatamente. Lógico. Eu acho que ele é um lance amarelo que, a depender do contexto, caberia um vermelho. Então, eu acho que é um acerto discutível, certo? Eu acho que eu daria o amarelo também na jogada, mas também se tivesse acontecido o vermelho, eu não acho que era errado, não. exatamente. Concordo que não seria... Porque havia margem para dar um vermelho. Foi uma chegada muito dura ali. Mas eu daria amarelo.
E agora a gente vai então para os lances do jogo do Vasco, tá? Vamos Por ver uma entrada muito acima do tom. a falta, né? Quando chama, geralmente ele induz o árbitro a marcar o que essa linha do vídeo entendeu. Detalhe, o VAR não usa esta imagem. Esse é o lance. Que absurdo. Que é assim. Pode falar, Caio. Wilton. Sim, Caio. Sugiro revisão para possível falta no app, tá? A cabine tá dividida. Dessa vez o VAR fez o trabalho e o A gente Wilton... começa pela aberta depois daquela que a gente O viu. contrato Não é vem. no quadril, tá? Não O vem. contrato é no quadril, não é em cima, tá? Aí o VAR faz mais ou ok, menos a Caio. parte dele, né? Ok. Porque o VAR Vai, pede em cima tá ok. a Vai, falta no solta, quadril, Pode né? soltar. Olha aí, por favor. Ok. Calma que Tem ele uma vai analisar fechada com também? calma, Já disputa. no ele vai quadril olhar, eu tá? acho que não foi. Sim, a disputa embaixo, né? É embaixo. Também não. Essa câmera daí, Fred, Porque pra no mim é o quadril... quê? Solta em velocidade normal. Calma, ok. Essa Foi velocidade câmera normal é a pra que mim? induziu o Ok. Wilton Vai, vai. a validar o gol. Ok, É. 16,50. ok. A Ok. 16,50. Porque essa Ok. câmera não Tira da sugere disputa a bola... embaixo, né? É claro, toque A ação baixo. por Você cima. concorda comigo? Contato? Eu sinceramente eu acho que o Wilton, Ok. quando viu Vai, depois, vai, deve ter segue, ficado segue, muito segue, puto com os segue, caras do segue. VAR. Porque os caras do VAR Quem propõe o contato, que vai não pra mostraram a trás. câmera Quem joga e, no e não mandaram o Wilton prestar defensor lá, atenção ó. Ó, no que acontece defensor. por cima, é repetindo isso o tempo todo. Ok. E Mas aí o eu árbitro discordo, pode, aí o árbitro nessa, Vai ele normal pode agora, falar tá? assim, ó, pode cadê a pedir câmera mais do outro lado? É. Ele também Cadê a tem. câmera da Isso daí, frente? pra mim, É. isso daí, Aliás- pra mim, Calma. Aí é gol. Vou falar. não, isso daí pra Briga mim, por pela imagem que foi espaço. mostrada pra ele, é gol. Também. Pela imagem que Eu foi a- mostrada pra ele, é gol. Eu acho que a grande questão, muitas vezes, de muitos erros Ele já vai com o caindo. auxílio do VAR, Momento algum você é exatamente disputa a bola. estabelecer Momento um algum ângulo você apenas. disputa a bola, tá? É muito errado isso. O árbitro ir para o monitor e ver apenas um ângulo, como esse caso aí, porque isso dá margem para a interpretação errada. Eu achei um erro absurdo um gol desse ser validado. Porque, e aí a gente está falando de uma jogada de gol, certo? Uma jogada que muda o placar. Validar um gol como esse, eu acho absurdo. Cássio, lê por favor. Saiu hoje, né, a análise da CBF sobre o lance. E a CBF, assim como o pênalti marcado para o Palmeiras, a CBF considera um erro de arbitragem, né? Em relação A CBF àquele assume. texto, em relação a... Assume e não assume. Vou ler aqui, vai ficar um pouco confuso, mas vamos lá. O texto é um pouquinho maior do que aquele do Fortaleza, do lance lá do Davi Luiz. Os componentes do Comitê Internacional chegaram à conclusão de que, no lance citado, que é esse gol de Verratti, o segundo gol de Verratti, o atacante do Vasco usa o braço direito na busca por espaço e referência, mas também acaba por empurrar seu adversário nas costas, resvalando no rosto antes de cabeceá-la. Dessa forma, tal movimento inicial de empurrão tende a dificultar a possibilidade do defensor do Sport de realizar o salto e, consequentemente, disputar a bola. Aí termina aí. Aí que eu falo, até aí parece que a CBF, o cara errou. Aí vai para o segundo parágrafo. Importante ressaltar que a dinâmica... galera, vou tentar ler devagar aqui para tu entender, porque esse trecho é meio truncado. Importante ressaltar que a dinâmica da partida em situações de disputas aéreas na área deve ter critério e uniformidade. E sendo assim, caso essa jogada envolvesse um cenário reverso entre o defensor disputando com o atacante, da forma que as imagens reproduzem, a interpretação dos elementos poderia levar a uma conclusão de não infração, ou seja, não penal. É muito confuso, mas desse segundo parágrafo eu extraio um aposto que tem ali, que é esse. Com o atacante, o aposto, da forma que as imagens reproduzem. Eu acho que o parecer está dentro das imagens que for. Então, assim, a gente está... O parecer, ele não pode ser, o parecer, a minha interpretação, pelo menos, é como se o VAR só tivesse realmente tido aquelas imagens. A gente mostra a imagem do rosto. Não tivesse a câmera da Globo. Como se não tivesse aquela câmera do outro lado. Então, a comissão acha que Verratti fez a falta, mas acha, com as imagens que reproduziram para o VAR, que
que se fosse o contrário, talvez poderia não ser pênalti. É um texto dúbio. Aí Fred até, pô, mas o que? E não dá uma conclusão, não. Aí eu disse para Fred o seguinte, quando a gente estava antes de começar o programa. É a CBF falando da CBF. Assim, não é esperar muito que a CBF faça, independente, mesmo que tenha esse comitê, mas o comitê pode até fazer a análise dele, mas é um texto redigido pela CBF, está ali colocado no texto, enfim, no documento da direção de arbitragem, assinado por Rodrigo Sintra, que é diretor de arbitragem da CBF. Então, não vai ser a coisa mais fácil do mundo a CBF, um departamento da CBF, publicar um texto que esculhambe o VAR da CBF, a arbitragem da CBF. Vai ser assim, dúbio sempre, dúbio mesmo. Vamos, então, definir possivelmente entre erro e erro absurdo. Como vocês avaliam? Para mim, foi muito falta. Erro absurdo. E eu não posso considerar que o VAR não teve essa imagem, porque a gente só tem essa impressão. O lance existiu, passou na televisão. Enquanto estava sendo colocado no VAR, por exemplo, o telespectador já tinha visto essa imagem. Só para dar um exemplo. O telespectador já tinha visto essa imagem antes de o VAR estar lá avaliando. Então, assim... E o VAR tem acesso à imagem da TV, que quando mostra... E a equipe do VAR, que aparecem eles dão um tchauzinho, eles aparecem. Então eles têm uma das câmeras, uma das telas dele é a da TV. Eu não vou isentar naquela imagem, não, porque... Luiz Ricardo faz a análise que Cássio fez ali no final, é isso. Eles isentam o árbitro e culpam o VAR. Porque ele, no final daquilo, pelas imagens que foram apresentadas, né? Agora, o árbitro também, às vezes, não pode ser muito inocente, não. Porque o cara vai ficar na mão do VAR sempre. Se só tem um ângulo, os caras estão focando ali. Pô, às vezes o árbitro tem que ter um pouquinho. Mas, na verdade, não é ficar porque, veja, ele deu o gol. Ele deu, né? Ele deu o gol, né? Não foi para validar algo que ele deu, mas tem outra câmera não do outro lado, não. Ele não vai procurar catar a imagem para ele tirar o gol que ele deu. Ronaldo Ricardo disse que o VAR, eu também acho isso, que o VAR tem acesso a todas as imagens que a TV tem. Ao contrário do que foi falado no dia por Gustavo Villani na transmissão, as imagens da Globo são sim acessíveis ao VAR. São sim acessíveis. A gente vê nas telas quando mostram o VAR. Tá? Então vamos pro último lance, tá? Aí, Arthur, lembra aquilo que eu destaquei. Cauê, o problema é que o VAR falou pro árbitro focar na parte de baixo. O VAR dá todo o direcionamento. O VAR dá todo o direcionamento. O VAR acha que foi carga. Sim, a questão que eu levo é que se eu tivesse numa posição de árbitro, meu amigo, é muito melhor você acertar do que validar um erro seu. Então, se eu já tiver que tá ali, vamos ver por cima agora? Vamos ver por cima? É aquele negócio. Cima, Eu vou fazer uma prova. Aí chega a professora e diz: tu pode usar o livro. Aí só porque eu acho que essa questão é isso aqui mesmo. Eu disse, pô, se eu tô com o livro, por que eu não vou dar uma olhada? Se eu tô com internet para olhar, por que eu não vou confirmar? É isso que é o meu questionamento em relação ao árbitro. Se você tem a chance de olhar tudo, por que eu não vou olhar? Vou me colocar só pelo... Diz, meu. Mas aí eu acho que eu entendo o que você está dizendo, mas até para também não ser uma coisa assim, o árbitro ele tem essa prerrogativa. Eu quero mais um ângulo, ele pode pedir. E eu acho que ele poderia ter visto. A grande questão é que na hora que ele chega na cabine, é a mesma coisa assim, vamos pegar o lance lá do lance do Palmeiras. Repara como o pé dele toca, assim, ele não viu o lance que toca na bola antes. Se ele só focar, a partir do momento que o pé do jogador do Sport toca o jogador do Palmeiras, foi pênalti mesmo. Foi pênalti, pode confirmar. Não, peraí, volta aí um segundo antes. Toca na bola e depois tem um contato. Então, nesse sentido, eu acho que muitas vezes o VAR, nesse caso, para mim, o VAR, ele pode ter colocado o Wilton numa situação que ele não ficou atento, ele talvez não tenha olhado esse braço no rosto, e na hora foi falado, olha embaixo. Então ele só focou naquilo. Ele só focou embaixo. Lógico que leva, assim, lógico que leva o cara ao erro. É só que às vezes mais pelo viés de confirmação, né? Ainda porque, se ele tivesse anulado, ele ia dizer, então deixa eu ver por cima.
Mas ele também Isso. busca. Talvez se fosse o contrário. Mas o mais absurdo é a quantidade de gente que tá no VAR, porque não é só uma pessoa, não, viu? Não, é absurdo. Tem um assistente lá e tem um outro lá também. Tanto que é uma opinião dividida. Tanto que eles colocam lá. Que é opinião dividida. É absurdo, pô. Acho que são 4, e o cara diz. Exato. Eles vêm ver que a opinião não, está dividida. o braço no rosto, Exato. O braço no rosto tá muito claro. Vamos então para o último lance, que é o possível pênalti pedido pelo Sport. Aí o jogo estava 2-1, eu acho, nesse momento. Exatamente. Aí a gente acho que o jogo vai estava vendo o 2-1. lance, né, que reclamou ali a equipe do Sport. 2-1. Realmente é um lance. Tem aquele lance que se tocar no corpo antes, né? Ó, ele se abaixa. O lance já foi checado, tá, gente? Pegou em cheio no braço esquerdo do João Vitor. A arbitragem entendeu. Tá colado no corpo, não há um movimento adicional, não amplia o seu gesto, a asa. Vamos lá, né? Aí aquela velha discussão, Fred Figueiredo. Aquela que eu prometi que eu nunca mais debatia. Vamos lá. A última informação que eu fiquei sabendo de tal bola na mão e mão no braço. Esse movimento é um movimento natural. É um movimento que o jogador não espera que o jogador do esporte acabe errando a cabeçada, né? Não pegando em cheio. E aí é pego surpreendido por um braço que está um pouco aberto. Não está extremamente... É a explicação do jogo do Grêmio também, até, né, Minhoca? Isso. Já aconteceu até de lances mais claros que esse, assim, um braço bem mais aberto mesmo e tal. E esses lances, muitas vezes, seguem de fato o jogo. Eles não estão marcando um lance assim, até a última informação que eu fiquei sabendo. Não sei se mudou na última semana, no último É a mesma mês. coisa. E é excelente que não seja marcado. Mas pode Isso, Cássio. exato. Tem eu aí, acho Cássio, na CBF. Tem aí na CBF, Cássio. O parecer de... Não, nesse lance não. O parecer de Flamengo e Grêmio. Só vendo aqui, Fred. Acho que teve, viu, Cássio? Acho que saiu sim. Porque foi muito polêmico. Foram os 3 lances polêmicos reais. Na verdade, 4. Não tem, né? Lê, por favor, Cássio. Deixa eu ver aqui. Abrir aqui rapidinho. Porque se adequa um pouco, se cabe um pouco esse, né? Agora o do Grêmio, eu acho que parece que bate no peito de Gerson antes de resvalar de ir no braço. Eu não achei... Veja só, eu achei o do Grêmio menos pênalti do que esse. Os componentes do Comitê Internacional chegaram à conclusão de que no primeiro lance citado, que é esse, não há infração do defensor do Flamengo, pois a bola veio inesperadamente de um companheiro de sua equipe e o braço estava em uma posição natural. Porque tem uma tela meio que uma travada. O cara do Grêmio, a bola vem do Flamengo. Do Grêmio bate, dá voltando, ele bate em Wesley, tem um movimento diferente e aí quebra a Gerson de alguma maneira. Né? O pessoal está citando aqui no chat o do Grêmio com o Ceará, assim, passa longe de ser. É direto, o do Ceará é direto. É Esteves com uma boa distância, aliás, para Galeano. Tão boa não. Não, mas o que eu estou dizendo assim, Galeano domina essa bola, ele já está ali tentando proteger, ele realmente não recolhe o braço, porque é natural você imaginar que vai vir um cruzamento, e aí ele tá com o braço até mais aberto do que esse do jogador. Eu vou dizer o que me incomoda do pênalti do Ceará contra o Grêmio. Para mim foi pênalti. Repito, pelo que a gente sabe de mão. Quem acompanha a gente há mais de 2 anos, eu prometi não opinar mais, porque é num jogo e não é no outro. É num jogo e não é no outro. É num jogo e não é no outro. O que me incomoda é que, para mim, Galeano, ele vai intencionalmente na mão do cara. Ele vai intencionalmente. E eu achei muito perto, mas eu daria pênalti. Porque, mas é isso que eu tô dizendo. Galeano foi esperto. Deu tempo suficiente para Esteves... O cara botar a mãozinha atrás. Botar a mãozinha... Dá muito tempo para ele recolher aquele braço. Tanto que dá tempo de Galeano raciocinar isso. Galeano vai por querer na mão. Galeano vai por querer na mão. No próprio jogo, aliás, tem um chute do Grêmio, que o Marlon, por exemplo, ele sabe que o chute está vindo, ele já botou a mão para trás. A bola bate no braço dele, mas ele botou a mão para trás. Ele teve o cuidado. Esteves não teve o menor cuidado. Nesse aí não. Nesse o jogador do Vasco, ele é pego de surpresa. E tanto é que ele tenta cabecear, erra também e a bola bate no braço. Isso. Eu acho que esse ponto que Minhoca trouxe é bem importante para o lance, que é a tentativa de cabeceio de Lobato, né? O jogador do Vasco, ele não está esperando que a bola chegue ali. No entanto, eu não acho que está colado. Não, por isso que vai sempre ter essa dúvida. É porque assim, a regra, e é só para explicar, né? Não é braço colado ou não. Claro que se o braço estiver acima do ombro, já tem uma regra de que possibilita. Nesse caso, o braço está um pouco mais abaixo, não está colado,
mas se considera como um movimento natural, né? Um movimento natural. Vamos então para a sentença, se é acerto discutível, indiscutível ou erro. Aqui pelo tom da gente está em acerto, né? Acerto. Para mim é o único acerto indiscutível. Apesar da gente ter escolhido ali outro lance, mas para mim, dos 8, é o único acerto indiscutível. Indiscutível. Eu acho que, na minha visão, né? Porque em alguns momentos eu não dei a minha opinião. Para mim, os 2 lances indiscutíveis são esse e o de Sérgio Oliveira. Eu acho que o de Chico é discutível. Mas esse foi o voto da maioria. Erro absurdo, tá? A mão contra o São Paulo. Repito, para mim a mão contra o São Paulo é pior de todos. É pior do que o do pênalti do Palmeiras. O pênalti do Palmeiras e a ação de Verratti sobre Lucas Cunha, tá? Erro. O pênalti marcado em favor do São Paulo. Acertos discutíveis, tá? A bola, a sola na cara de Igor Cariús, por parte de Facundo Torres, e a entrada dura de Sérgio Oliveira em Estevão. Acertos indiscutíveis, o pênalti de Chico sobre Flaco Lopes e a mão, me fugiu agora o nome do jogador do Vasco, que toca com a bola na mão, mas a mão do defensor do Vasco, a bola na mão do defensor do Vasco, que não foi assinalado o pênalti. Eu não acho que esse tipo de lance tem que ser pênalti. Tá? Então, por isso, esse aí é acerto. É. O ideal é que não seja discutível. Isso. O ideal é que não seja discutível, né? Como eu disse, para mim, os 2 lances, esse e o de Sérgio, não são discutíveis, tá? Chegou um superchat que eu imagino que é sobre a jogada de Verratti em Lucas Cunha, tá? Nem é esse, mas vamos ler esse também. Fábio Araújo, primeiro lance da partida, eu citei isso no programa. Verratti esperou o toque do zagueiro para criar uma falta. Na transmissão foi até comentada a inteligência do atacante. O próprio juiz usou um peso e 2 medidas. Foi isso mesmo. A primeira bola do jogo. Verratti vê que Lucas Cunha está chegando, joga o corpo dele e leva a trombada. É exatamente o que aconteceu. Mas repito o que eu falei no dia. Se não tivesse tido a ação na mão de Verratti, eu aceitaria que fosse gol, porque a trombada embaixo foi causada por Lucas Cunha. A trombada embaixo foi proporcionada por Lucas Cunha. Eu entendo parte do argumento, por isso que eu falo desde o dia. Algumas pessoas bateram muito na tecla de que foi legal, porque Lucas Cunha cria um contato. Ok, se Verratti tivesse conseguido derrubar Lucas Cunha, eu falei isso no programa, até com o ombro que fosse, tá? Até com o ombro que fosse, eu aceitaria o gol, mas ele precisa usar as mãos. Ele usa a mão empurrando e puxando. No rosto. Para mim, isso é o determinante. Se é uma disputa de espaço, um braço ali na altura do ombro, do pescoço, para mim, gol legal. Agora tem uma mão esquerda. Tem uma mão esquerda dele que não me incomoda. A questão é o braço direito no rosto. Exatamente. A esquerda, que ele tenta ganhar também espaço com a esquerda, esse é briga de espaço. E é até o momento em que ele sai duas somadas fica muito, pô. Exato. Por exemplo, a falta de Barleta no jogador do Retrô. Muita gente defende que foi falta porque Barleta dá o ombro e solta um pouquinho o braço. Naquele gol que é anulado do Sport contra o Retrô, na Ilha, na final. E para mim ali foi uma chegada dura de Barleta. Eu até acho que pode ter marcado a falta porque foi nas costas. Mas eu não acho, por exemplo, que a abertura do braço ali foi tão decisiva, tá? E chegou mais um superchat, que é justamente o de Gustavo. O movimento do zagueiro ir para frente com o puxão pode ter influenciado a decisão? Eu acho que não, Gustavo. Eu acho que faltou terem mostrado ao Wilton as câmeras que mostravam a situação por cima e não pelo quadril. Para ali, o Vaz travou. Mas é isso, eu concordo muito com o que o homem foi até guerreira, mas... Não, mas é basicamente isso que o Fred estava citando. Para mim, o ponto principal
a maneira como o Lucas sai total da jogada é quando essa mão vai praticamente no olho dele, pô. E acharam um vídeo ele fazendo a mesma coisa quando estava no Bragantino. Porque, como a gente Aí, disse, não é irmão, porque o cara aí- é ruim que não foi falta. Porque ele é falta. Exatamente, foi falta, mas assim, essa atitude que Lucas Cunha teve, ele fez irmão, infelizmente eu não vou conseguir, lembrei agora do vídeo, mas tem um vídeo dele fazendo a mesma coisa no lance contra ele jogando pelo Bragantino. Ele É uma jogada na lateral, uma cobertura que ele sai para fazer na lateral. Aí vem um cruzamento, o atacante toca nele e ele cai. Ele ia perder a jogada. Ele ia perder essa jogada. Ele ia perder essa jogada. A grande questão é a escolha do zagueiro foi péssima. O que salva ele na jogada, digamos assim, é porque de fato acertou o rosto dele. Mas realmente... foi Bragantino e... Foi Botafogo, o pessoal está dizendo aqui. Botafogo, será que acha aqui? Para Libertadores. Ele tem uma mania de querer guardar a cadeira para só ele sentar. A turma passa por cima, pô. Zagueiro não pode... Não pode. E principalmente... A cadeira lá, que é a cadeira, ninguém senta. Principalmente quando eu considero o melhor cabeceador do Brasil, assim, no jogo aéreo. É o melhor cabeceador do Brasil. Você não pode dar margem. Não, um absurdo. Santos! O 8º gol dele na Libertadores da América. Vê aí essa agora. Júnior Santos, camisa número 11. Pelo amor de Deus, pô. Olha o lance. Claro que vai ser checado. Mas olha a movimentação. É fraquinho demais. É fraquinho demais. Dá não. Veja, e esse daí já era sabido. Esse não tinha, assim... Não é uma surpresa. O cara é zagueiro, pô. Quem faz ser atacante, pô. Esse não foi nada. Esse não foi nada. Não foi nada. Não, mas ele deu muito mole. O que está se debatendo, acho que, e você entendeu também, o que está se debatendo não é que não foi falta, não é foi falta, não é questão de ser ou não ser nada, não. Tipo, a discussão do pênalti já foi. Exatamente. O que está se comentando agora é só a atitude do zagueiro, que ele costuma ter essa atitude na disputa de bola. Quer costumar. E não existe, pô. Não existe o zagueiro ter atitude desse tipo, não, pô. Assim, Veja, na final, o gol que Mascote faz é como? De cabeça. É ele plantado no chão, sem acompanhar Mascote, olhando a bola. A Mascote se desvencilha, ataca o espaço e acerta o gol. Ó, André fala aqui, ó, ele só desistiu da bola porque a mão foi no rosto, mas não é para desistir, pô. Exatamente. É justamente isso, ele é zagueiro, pô. E não foi isso, não. Ele desistiu da bola, a estratégia dele foi desistir. Antes ele já meio que dá ali o corpo. Não, eu tô dizendo só o que André falou aqui, André no Sim, chat. eu só tô dizendo André, então eu tô dizendo André, que eu discordo de André. A estratégia dele foi parar. E meio que foi a mão no rosto, assim, meio que por causa da falta depois, o zagueiro não pode virar passageiro do lance, não, pô.